Olá, tudo bem? Meu nome é Clóvis Klinger Martinez Rodrigues, mais conhecido por Clóvis Martinez. Eu nasci em 1950, hoje estou com 75 anos, quase 76. Eu sou músico, né, compositor, instrumentista. Sempre trabalhei com a arte musical e poética, né? Eu sou proponente de um projeto da Lei Aldir Blanc, pela Fundação Catarinense de Cultura, e tivemos a honra de ser contemplado para fazer um e-book das minhas poesias. Então o livro está aí com as poesias cancionistas. Eu sou um observador, eu sou um cara observador. Não é que eu queira ser, eu sou. As poesias, ou as letras que eu faço para música, eu estou caminhando, de repente, pum, vem uma palavra na minha cabeça, vem uma segunda palavra, uma terceira palavra, e daí em diante eu desenvolvo alguma coisa, até chegar em casa. Se eu esqueci, esqueci. Agora já aconteceu de eu ir na rua e pá, deu uma palavra assim, nossa, duas frases maravilhosas. Como eu não tinha nada à mão, eu chegava em algum lugar assim, pedia, você tem um papel aí, uma caneta aí, para mim escrever? E aconteceu muitas vezes isso. Aí eu escrevia aquelas duas frases. E punha no bolso e de repente pensava naquelas duas frases e de repente, opa, já pintou outra nossa. Chegava em outro lugar e dizia, me presta uma caneta. Aí fazia. Isso aconteceu muito comigo. Agora com o celular, a gente escreve no celular, quando eu estou na rua, né, eu lembro, dei uma coisa na minha cabeça, eu escrevo no celular. Daí eu chego em casa depois, vou olhar aquilo ali, tentar me inspirar naquilo que eu escrevi, para ver se eu consigo entrar naquele transe de dizer, olha, aqui vai dar. Então eu começo a escrever. Já aconteceu muito de escrever algumas coisas bacanas, e eu leio aquilo ali, leio e releio, e depois acho que não é bacana. Aí eu apago. A ação de escrever vem também das experiências, né? Por exemplo, eu escrevi uma agenda que eu tenho ainda, tá guardada, eu escrevi dentro de ônibus, viajando. Então até tem a data ali, e dizendo aonde é que eu estava indo, e que ônibus eu estava indo, e eu escrevi toda uma poesia, toda uma letra, ou várias viagens de ônibus, ali. De carro, por exemplo, eu já encostei na estrada, no acostamento, para escrever alguma coisa que me ocorreu naquele momento. E eu não poderia, se eu não escrevesse, eu ia esquecer. Então, são coisas assim que acontecem, né? Então, eu caminhando na praia, né, tendo aqui um pouco de entusiasmo, né, pela natureza, bastante entusiasmo, não é pouco não. E essas coisas assim é que me dão a inspiração, né, de poder caminhar na areia, andar de dia, bem cedo, às vezes tardezinha, agora à noite. Então, são lugares maravilhosos que me levam a ter algumas emoções que eu transfiro depois para a poesia, né? Agora eu estou aqui no Balneário Camboriú, né? Então, assim, é uma cidade onde eu morei por 20 anos e que me trouxe muita alegria, muitos amigos, muita música, muita poesia. Então, realmente é uma coisa bacana. Então, esse vídeo aqui é para dizer que as coisas todas vão inspirando a gente. E vamos fazendo poesia, e vamos fazendo músicas, né? O povo na rua, a gente olha para um, olha para outro, vê o modo das pessoas, o jeito das pessoas, e vai analisando o ser humano, assim, comportamentos, e tudo isso eu transfiro para as poesias que eu faço e as músicas que eu faço. É isso aí. E algumas ideias já são, parece que, para serem musicadas. Aí eu escrevo 3 estrofes, penso
que aquelas estrofes merecem um refrão. Aí já é música. Aí eu penso já na música, né? Aí escrevo mais 3 estrofes e fica aquele refrão. Então é poesias cancionistas por isso. Tem horas que é poesia e tem horas que já vem na minha cabeça uma questão melódica, para que ela seja musicada. Para mim seria maravilhoso ter uma parceria com um músico que eu nem sei quem é, mas que será bem-vindo, né? Pode ser uma parceria até que duradoura, porque eu escrevo bastante, tenho muita coisa. Provavelmente eu devo ter mais de, sem exagero, tá? Devo ter mais de 1000 coisas escritas. Entre textos grandes, pequenos, letras para a música. A arte é um experimento para cada artista. Então, algumas músicas já estão prontas para ser musicadas. Outros são experimentos de textos que a pessoa pode, inclusive, aí fazer uma arte em cima, musical em cima de um texto onde eu nunca até pensei que seria viável fazer uma melodia. Isso também seria muito bem-vindo, né? Para que a gente tenha essa liberdade. Eu também gostaria que as pessoas experimentassem em cima desses textos que eu criei alguma coisa nova. Por outro lado, esse livro pode ser lido somente como poesia, né? E então pode ser lido como um livro de poesias, não precisa musicar. Mas se alguém quiser musicar, eu acho ótimo. São 70 poesias, 70 áudios, e os áudios têm 1h20. Eu gravei as poesias em áudio porque pensamos, inclusive, nas pessoas que não conseguem ler, né? Tem problema de visão. Tem umas que são realmente que não conseguem ver nada. Tem outras que têm algum problema de visão e que dificulta a leitura. Então, com o áudio, a pessoa vai ouvir. O que acontece é que em cada poesia do livro, do e-book, tem um QR Code bem grandão, né? E um link que levam para o áudio. Então, a pessoa que tem um pouquinho de dificuldade de visão, e aí vai ouvir a poesia declamada. Eu fiz uma poesia chamada Carvão. Carvão é uma coisa comum, né? A gente quer fazer um churrasco, compra carvão. Vai no mercado, compra carvão, vai em algum lugar e compra carvão. E eu tive a oportunidade de ir numa comunidade no Mato Grosso, onde era uma comunidade onde quase todos eram carvoeiros. E eu fiquei impressionado, muito impressionado com aquela situação das pessoas. Então o carvoeiro, a vida dele é muito curta. O forno é grande, sabe? Existe uma tecnologia ali antiguíssima. E como se faz carvão? Porque o carvão não pode pegar fogo. Se pegar fogo, ele vira cinza. Aqueles fornos enormes, e eles têm que preparar a lenha e pôr ali dentro de uma tecnologia já existente há muito tempo para virar carvão. Então ele fica ali 24 horas, 48 horas, 72 horas até que vire carvão. Aquela lenha fica virada em carvão. E eu pensando nisso e vendo aquelas pessoas todas pretas, assim, de carvão, as mãos tudo arrebentadas, todas arrebentadas as mãos, do machado e do calor que aqueles fornos têm. Eles têm que entrar lá e tirar o carvão, mesmo depois que virou carvão, fica ali mais não sei quantas horas fervendo aquilo ali. E eles têm que entrar lá e tirar. Queima as mãos, queima o rosto. E eu pensando nisso, escrevi uma poesia chamada Carvão, mas eu vou resumir aqui dizendo o seguinte, a gente nunca pensa nisso, né? É como os mineiros, eles têm pouco tempo de vida, devido à insalubridade que existe no trabalho deles. E o carvoeiro é igual. Mas quando a gente quer fazer uma festa, um churrasco, a gente vai no mercado ou em algum lugar comprar carvão. Alguém pensou como é feito o carvão? Alguém pensou quem é a pessoa que faz? Alguém pensou que foram derrubadas matas para que se faça o carvão? Não é só aquela árvore que morreu naturalmente, que está lá no meio do mato, que eles vão buscar. Não, é cortado muita coisa.
Então eu escrevi dizendo o seguinte, que quando eu quero fazer uma festa, não me interessa se queimou a mata ou não queimou a mata, se derrubou a mata ou não derrubou a mata. O que me interessa é que o carvão vai me trazer uma alegria. Para a minha festa, eu preciso de carvão para fazer um churrasco. O carvoeiro, eu não quero nem saber. Eu quero é festa. Carvão. Carvoeiro, 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 olha o forno a queimar, fica de olho para não incendiar. Queima a lenha e o chão, sua alma está coberta de carvão. Bravo homem, vida bruta, carvão. Faça para mim o melhor carvão. Quero fazer um assado do bom, hoje é domingo, tem futebol, carvão. Machado afiado, a mão segura e uma secura nó na garganta. O meu pulmão come fuligem, carvão. Derruba mata. Não tem problema, a vida é curta, depois se vê. Agora é festa, se divertir, carvão. É hipocrisia se lamentar quando a floresta se põe a queimar. Hoje tem festa, queima a floresta, carvão. A vida é dura de um carvoeiro. Não interessa, eu não me importo, quero zoeira, comemorar, carvão. Tem uma poesia, um texto que eu escrevi, Eu, a Terra e a Música. Né? Justamente porque eu convivi muito nessa área assim, da terra propriamente dita, de plantar, porque eu fiz isso. Né? E eu fazia isso cantando. Eu era menino e tinha um arado, um boi puxando um arado, e eu estava ali no arado, numa horta grande para plantar milho, e cantando. Então, eu, a terra e a música tem muito a ver com isso, porque eu cantava enquanto estava arando. Tudo em mim tem a música junto. E esse texto, né, a música penetra na terra, suaviza o seu curso. Porque eu cantando, o curso aquele que o arado fazia, suavizava o tremor das minhas mãos de menino, magrinho, né? Segurando aquele arado com uma força que eu podia. De vez em quando eu caía, até porque trancava em alguma coisa e o boi continuava e eu caía. E eu, através das minhas experiências, escrevi essa letra. Eu, a terra e a música. A música penetra na terra, suaviza seu curso. A música acalma da minha alma. Renasce a esperança, me vejo criança. A música percorre meu sangue, cadências batidas do meu coração. Eu sou um pedaço de terra que anda, meu corpo possui todas as maravilhas que na terra contém. Sou ferro, sou prata, sou ouro e manganês. Sou água, alumínio, sou sal e açúcar também. Sou pássaro, borboleta, trombone, violino e corneta. Sou o sino do mais antigo templo, o verso e o vento. A música é uma floresta, a música é o céu azul, a música são os oceanos, os rios, montanhas e planos. A música são as flautas peruanas, a música dos violinos, danças ciganas. A música do samba ao pop, a música erudita é rock. Flor do Rio é um poema também referente às minhas vivências, né? Quando menino, que eu ia pescar no rio, água clarinha, a gente enxergava os peixes assim. E aí eu e minha mãe, ela adorava pescar. Então isso me levou a escrever essa letra chamada Flor do Rio. Se o rio voltasse, quantas saudades voltariam com ele?
Flor do Rio. Se o rio voltasse, quantas saudades voltariam com ele? Aquele amor de escola, aquele som de viola ao longe. Se as águas do meu rio de infância voltassem, estariam com elas minha mãe a me beijar antes de dormir. Em oração dizia ela a sorrir, boa noite. Se as águas limpas ou turvas logo após a chuva contassem as vezes que me viram sorrir, não teria eu hoje tantas aflições nessa era de peixes, peixes que não são do meu rio, o rio que me viu brincar. Mas se o rio voltasse, traria também as dores que o tempo quase apagou e os dilemas vividos por nós. Todos os rios se encaminham para o mar. Então o guardião da nossa história são essas águas que dominam a terra e alimentam os sonhos nas areias das praias. Eu tive a oportunidade de conhecer São Paulo exatamente no dia do enterro da Elis Regina. Me convidaram para tocar numa casa em São Paulo, em 82, e eu fui tocar nessa casa. Então, eu conheci São Paulo nessa época, e morei em São Paulo, né, até 86, e voltei para o Rio Grande do Sul. E aí, viajando por aí, em 96 voltei para São Paulo. E continuo em São Paulo por um tempo, até 2000 e pouco, e eu senti uma diferença muito grande na cidade. Muito, muito grande. E aí eu escrevi uma letra chamada Sampa Eterna. O que eu vi de São Paulo, na época que eu estive lá, nos anos 80, e o que eu vi no São Paulo nos anos 90 a 2000. Então a Sampa Eterna que eu conheci, que girava noite e dia, foi modificando, foi mudando. E hoje a noite de São Paulo realmente não é mais a mesma, né? O movimento não é mais o mesmo. E tudo isso me levou a escrever essa letra. Sampa Eterna. Vou te contar o que tu não sabe. Detrás da esquina da tua rua, vou te contar o que tu não viu do outro lado da rua, nua. Detrás da esquina, há outro mundo dos vagabundos e amaldiçoados. Detrás das grades, há quem espia tantas gurias abandonadas. Vou te contar uma novidade. Essa cidade já foi bacana, dona da noite, também do dia, e não dormia para trabalhar. Os tempos mudaram, o mundo girou, o dia é triste, a noite escureceu. Já não te encontro nos sonhos meus. Cadê o brilho? Cadê a São Paulo? Emudeceu? Por exemplo, eu comprei uma viola, porque eu sempre gostei de um Tião Carreiro. Eu conheci num programa de televisão em São Paulo, e comprei uma viola com o nome do Tião Carreiro. E aí eu comprei uma viola, eu tenho que aprender a tocar viola, e digo, e agora? Eu tenho que compor alguma coisa sobre a viola. Aí eu compus um tema chamado A Viola, Eu e a Distância. A viola gêmea à distância, aliás. Então, sobre o tema esse da viola, que eu aprendi a tocar, e a brasilidade que existe nisso, não é? Que é a música caipira. A música caipira ela é entre São Paulo, o interior do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, né? É a música caipira. Hoje eles estão mudando o nome de tudo, mas a realidade as duplas eram de música caipira. Tinoco Tinoco, por exemplo, Tonico Tinoco, música caipira, né? Lio e Léo, música caipira.
Hoje as coisas mudaram bastante, mas os temas caipiras são dessa região. A viola geme à distância. Sou a viola, teu pranto profundo. Cordas que vibram chamando o mundo. Chora e lamenta com tua aflição. Mas quem derrama as lágrimas é meu coração. Tão linda és tu no sol ou na lua, brilhando sozinha, serena e nua. E eu, um boêmio perdido de amor, só quero tocar-te para aliviar minha dor. A viola canta com alma e madeira. Feitiço que brota na noite inteira, nos braços da lua, um som encantado. Um lamento doce, meio apaixonado. São caminhos tortuosos, cheios de ilusão. 10 cordas vibrando, 3 no coração. Amor desafina, depois se refaz. Mas viola e paixão caminham em paz. Violeiro que honra seu chão e respeito, assina a viola colada no teito. Eita, viola, rio abaixo a chorar. Teu som se espalha, vai longe no ar. Chora, viola, no lombo da brisa. Teu canto é saudade que nunca cicatriza. Na curva do tempo, na beira do chão. Tu és o remédio da solidão. Falando sobre a natureza e essa questão da preservação, né? Eu escrevi uma letra chamada Amazônia Ouro Verde, né? Porque são coisas que batem muito na gente, essa questão toda da preservação. Né? Então é um tema muito forte, Amazônia Ouro Verde. Porque o ouro mesmo que tem na Amazônia é o ouro verde de toda aquela floresta maravilhosa. Né? Amazônia Ouro Verde. A vida não é uma ilha isolada no mar. É rio que pulsa, que insiste em amar. É veia que corre no peito da terra. É sangue que clama, é floresta que encerra. Amazônia do verde, do azul do luar, arco-íris da vida que vive a brilhar. Mistérios guardados em folhas e rios. Segredos antigos tão puros, tão frios, riquezas perdidas no fundo da mata, escondidas na sombra que o tempo maltrata. E seres que fogem, quase extintos no chão, com medo estampado em cada pulsação. Nos olhos da onça, no vôo do ar, nos verdes espelhos que sabem chorar, nos olhos verdes, nos verdes olhos da terra que grita em tantas escolhas. Amazônia, verde Amazônia. Amazônia, ouro Amazônia. Amazônia, vida Amazônia. Amazônia, ouro verde Amazônia. É canto de cura, é um clamor de raiz. É o chão que sustenta e que ainda nos diz. Protege quem te ama, descende quem vive. Na sombra das folhas, o mundo sobrevive. Amazônia, verde Amazônia. Amazônia, ouro Amazônia. Amazônia, vida, Amazônia. Então, eu fui criado por uma família que tinha fazenda, tinha estâncias, né? Livramento é um dos maiores municípios que tem no estado, Rio Grande do Sul. E eu fui criado entre cidade e campo. Só que para chegar no campo tinha 70 quilômetros de cidade, estrada de chão. Então levava-se um tempão para chegar lá. E aí, lá numa casa que tinha no campo, tinha a fazenda e tinha mais uma casa. Na fazenda tinha vários umbus.
Mas nessa casa outra, que tinha ali uns 3, 4 quilômetros da fazenda, tinha um umbu maravilhoso. 4 homens assim não conseguiam abraçar o tronco daquele umbu. Isso me levou até a perguntar o que era aquilo para um peão da estância que andava a cavalo comigo. E ele me disse, eu disse, por que o gado está embaixo desse umbu? Todo gado está embaixo desse umbu aí. Aquelas raízes enormes, aquelas árvores frondosas, maravilhosas. Ele disse que no verão, o lugar mais fresquinho que tem é embaixo do umbu. Eu disse, mas por quê? Porque o umbu é água. Né? O umbu ele não é uma madeira que se queima. Ele, quando cai um galho do umbu, quando você pega aquele galho, ele se desmancha na sua mão. Não dá nem para queimar. Ele não vai para o fogo. Ele é só água. Então, e aquela casa era um umbu das taperas. Aquela casa era desabitada. E então, a temática que eu escrevi sobre o umbu é que o umbu também tem histórias, né? E esse umbu é como as paredes são confiáveis, eles nunca vão contar a história para ninguém. Eles só viveram a história. O umbu das taperas. Umbu das taperas. Me sinto um velho umbu no meio da solidão. Raiz cravada no tempo, folha caída no chão. Testemunha de aguaceiros, de secas e calmarias. De crianças correndo ao redor e promessas que viram poeira nos dias. Na tapera da existência, finquei meu coração. Sombra larga de memória, copa cheia de canção. Já não procuro remédio, minha cura é o som. Quando o violão me visita, a tristeza vai embora, sem tom. Um dia serei tatera, poeira e chão batido. Meu corpo feito lembrança, meu nome já esquecido. E se não der um umbu para lembrar do que fui, que ao menos o vento repita um acorde que um dia eu compus. Pois sou um umbu de séculos, guardião da travessia, onde a música é farmácia e a alma se alivia. E mesmo que a história se perca no tempo que vai, minha sombra de notas e versos há de ficar por lá, por lá. Como eu fui criado nessa pessoas de muito mais idade, com muitas histórias que me contavam as histórias sempre à beira do fogo, eu percebi a história passando. Então, quando eu fui escrever alguma coisa sobre isso, eu lembrei que os homens de então, eles eram apegados à terra, porque a terra é tudo para eles, né? A história é tudo para eles, a preservação da família é tudo para eles, né? A plantação, o gado, é sobrevivência. Ficou muito calado em mim essa história de homens antigos, de mulheres antigas, como se comportavam. E aí surgiu essa vontade de escrever sobre isso. Aqueles homens de então. Os movimentos lentos, quase cambaleantes, o som agudo e estridente de suas rodas denunciam a sua presença. Embora de andar lento e barulhento, não para. Vamos, boi! Olha a estrada. A ticana direciona os bois em direção ao seu destino.
O carreteiro, por vezes, pitando o seu perfumado palheiro, lança seu olhar calejado de sabedoria no horizonte, observando como anda o tempo. São tempos idos de muitas lutas, coragem e persistência, daqueles bravos homens de então. As paisagens iam se definindo pouco a pouco, até ver ao longe a figura de um povoado ou uma vila, como se elas fossem um oásis num deserto fincado na pampa bravia. Assim, uma viagem podia durar meses, separava o carreteiro de sua família. Mas ele ia, tinha que fazer o seu trabalho e dele sentia orgulho. Trazia notícias fresquinhas quando de volta chegava. Trazia tecidos para confeccionar as roupas simples, que sempre duravam muito tempo, até que outra jornada ia se aproximando. Lentamente, como o tempo, naquele tempo. Os projetos de financiamento pela cultura são maravilhosos, né? Eu quero agradecer aqui a Fundação Catarinense e a Lei Aldir Blanc por ter sido contemplado para fazer esse e-book. E são importantíssimas para o Brasil, culturalmente falando, leis que apoiam os artistas, como eu. Muito obrigado, então.